Então, primeiramente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, né, meu nome é Gustavo, eu atuo na área da acupuntura, já devem fazer uns 7 a 8 anos aproximadamente, né? Então já tem bastante tempo que eu trabalho, sou professor na área, também sou professor de outras disciplinas na área de saúde. A gente vai falar hoje sobre pronto atendimento em acupuntura no tratamento da dor. E essa é uma área que eu trabalho bastante, que eu tenho um interesse muito grande, porque a maioria dos pacientes que me procuram para tratamento, seja na parte da acupuntura ou da terapia manual, é com o objetivo do tratamento da dor. Então isso me forçou a cada vez mais pesquisar, estudar, me aprofundar sobre a dor, entender o que é a dor, tanto do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, quanto do ponto de vista neurofisiológico. E a partir daí, desses estudos, eu descobri uma técnica que, na verdade, essa técnica ela só mostra para a gente um detalhe que a gente deixa passar, que é comum, eu tive isso também na minha formação, que é o seguinte: sempre que a gente pensa em uma patologia, pensa em um sinal ou um sintoma que o paciente relata para a gente sempre tenta transformar isso em um padrão energético baseado na medicina chinesa dentro dos órgãos e vísceras. Então eu sempre tento encontrar, mas espera aí, isso que o indivíduo está sentindo, isso é qual o padrão na medicina chinesa? Isso está associado à estagnação do Qi do fígado, à hiperatividade do Yang do fígado. Então a gente fica nessa busca. Só que a gente acaba ignorando que existem outros procedimentos de anamnese que a gente tem que utilizar para poder avaliar o padrão do indivíduo e determinar o tratamento. E um deles é a dor. E a gente vai falar aqui tanto de dor músculo-esquelética, como também dor visceral, porque o tratamento que a gente vai ver aqui se aplica. Então, o meu objetivo é fazer essa apresentação de forma a ser bem prática, que vocês saiam daqui sabendo fazer essa avaliação e a aplicação dessas técnicas, que vocês vão ver que é bem simples, mas ela requer um raciocínio quando a gente for tratar o paciente. E como a gente está falando de pronto atendimento, o objetivo aqui não é dentro de uma unidade de pronto atendimento para poder atender um paciente em um estado mais grave. Mas eu estou falando de um paciente que a gente recebe com um grau de dor elevado, geralmente uma condição aguda, que o nosso objetivo é aliviar o sofrimento dele. Então a gente vai entender que é uma técnica que a gente pode utilizar para aliviar a condição do indivíduo e a partir daí eu realizo o procedimento. E essa técnica, vocês vão ver que a gente vai utilizar de 1 a 3 agulhas, geralmente, na maioria das vezes. Ou dependendo, com a técnica que a gente vai ver, você vai utilizar uma agulha só. Então, apenas com uma agulha você vai conseguir aliviar a dor do paciente. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, a gente sempre tem que ter isso em mente, a questão da fisiologia energética, dentro da acupuntura baseada na medicina tradicional chinesa. Quando a gente estuda a fisiologia energética, a gente entende que as diferentes camadas que vão compor o nosso organismo, sejam as camadas mais estruturais, como a pele, ou os canais principais, vasos maravilhosos, eles têm, dentro de um plano tridimensional, um nível de profundidade. Então, a gente tem lá na superfície o que a gente chama de pibu, que seria a pele. Logo abaixo, a gente vai ter o que a gente chama de canal tendinomuscular, ou canais tendinomusculares. E a gente tem que lembrar que todo esse espaço entre pibu e os canais tendinomusculares, que a gente chama de kou e li, eu posso começar a entender também, dentro de uma outra visão, que ele representa todos os tecidos faciais que a gente tem logo abaixo da pele, que seria o que a gente chama de face superficial, que é aquela face frouxa. Quando a gente pega a pele, a gente pressiona e movimenta ela, esse tecido mais frouxo é tecido facial. Né? Então, se a gente for entender o que é a face, é uma rede muito complexa, formada por estruturas, por proteínas, né? Um tecido conectivo que, de fato, vai unir todo o nosso corpo.
O tecido facial é que oferece para a gente o nosso arcabouço estrutural. Mas eu não vou aprofundar em relação a isso agora. Então, a gente tem um canal tendino muscular, ligamentos, tendões e músculos, que são mais superficiais, aonde a gente tem a circulação de Qi e Xue. A gente vai ter, abaixo deles agora, os canais principais. E aqui eu coloquei os canais maravilhosos, ou os canais curiosos, ou os canais virtuais. Eles estão superficial, mas não que eles são mais superficiais, porque, na verdade, a gente tem que lembrar que eles utilizam pontos dos outros canais principais. Então, eles estão num emaranhado de canais que, ora, se aprofundam, ora, se superficializam. E a gente vai ter aqui os canais principais. Os yang, que são mais superficiais, e os canais yin, que são mais profundos. A gente tem que lembrar que, mais profundamente, que lá na camada lá nas estruturas mais internas, né, onde a gente vai ter os órgãos em vísceras, lá na cavidade tóraco-abdominal, os canais principais, eles vão se comunicar de certa forma, seja se originando, seja passando, ou seja, emitindo um ramo profundo, e aí eles vão se ligar com os órgãos e vísceras. Dentro desse entendimento, a gente começa a perceber que existem padrões que vão acometer órgãos e vísceras distintas, e eles vão se manifestar em áreas específicas do corpo, através dos reflexos víscero-cutâneos. Então, a medicina chinesa, ela entende que um distúrbio numa víscera pode se manifestar num canal principal, que, por sua vez, pode se manifestar em alguma estrutura da pele, porque tudo isso está em comunicação. A gente tem que lembrar que os canais principais, cada um deles possui um ponto Luo, que é um ponto de união, e um ponto Yuan, que é o ponto fonte. E a gente estuda que os canais Luo, eles emitem colaterais que comunicam com o canal Yuan, com o ponto Yuan do seu canal acoplado. Então, exemplo, né, se a gente pegar aqui pulmão e intestino grosso, a gente tem aqui o ponto P7, que emite um ramo que se comunica com o IG4. Então, o ponto Luo do pulmão se comunica com o ponto fonte do intestino grosso. Tá? E do intestino grosso para o pulmão a mesma coisa. Além disso, isso aqui a gente chama de canal Luo transversal. Além disso, lá do ponto Luo vai se originar o que a gente chama de Luo longitudinal, e a gente vai ter uma rede de vasos se originando que vão se espalhar para todos os tecidos mais superficiais, levando energia, levando Xue, né? A gente pode associar isso a uma microcirculação que vai perfundir, que vai penetrar pelos músculos, ligamentos, articulações, bem como a superfície, né? Bem como o pibu, a pele. Então a gente começa a ver que se eu tenho um distúrbio num órgão interno, ele pode começar a se manifestar lá na pele. E isso se aproxima de um conceito neurofisiológico de reflexo víscero-cutâneo. E aí existem técnicas da acupuntura que trabalham dentro desse reflexo. Por exemplo, acredito eu que todo mundo aqui já estudou, ainda vai estudar, um aparelho, um instrumento conhecido, uma técnica, na verdade, conhecida como Ryodoraku, que alguns profissionais agora estão chamando de eletrodiagnóstico na acupuntura. Se alguém já ouviu falar em eletrodiagnóstico na acupuntura, é a técnica de Ryodoraku. E a técnica de Ryodoraku, ela avalia a resistência elétrica de alguns pontos da pele. Então, de certa forma, ela avalia o reflexo víscero-cutâneo. Tá? Além disso, cada canal principal vai ter o que a gente chama de ponto Li, que é um ponto de origem, e vai ter um ponto Re, que é um ponto de união. Só que perceba que lá do ponto Li, a gente vai ter dois colaterais originando, eles vão passar pela víscera e pelo seu órgão acoplado e vice-versa, pelo órgão e víscera acoplado, e formam o que a gente chama de canais divergentes. Os canais divergentes, quando passam pelos órgãos e vísceras, eles ascendem e vão até a região do pescoço, da face ou da cabeça, chegando no ponto Re. E aí, se a gente perceber aqui, o ponto Re tem apenas um canal Yang. São os Qing, Bie, né, que são os canais divergentes. E a gente vai ver também uma técnica utilizando esses pontos. Tá? Por que eu estou apresentando tudo isso?
Porque a gente vai aqui tentar passar de uma forma bem objetiva, aprender a utilizar todos esses canais no tratamento da dor. Quando é que eu utilizo determinado canal, quando é que eu utilizo outro canal, tá? Se eu posso associar eles ou não. Então, se a gente dividir em relação à sua profundidade, a gente vê que Pibu e o canal tendino são mais superficiais, vasos maravilhosos, a origem dos canais divergentes, os canais Luo, os canais principais, eles são intermediários, e a gente tem os ramos profundos e as estruturas mais profundas. Então, vamos focar agora nos canais principais. Lembra que eles são organizados em níveis energéticos. A gente tem do superficial para o profundo, o nível Taiyang, Shaoyang, Yangming, Tayin, Jueyin e Shaoyin. É importante saber isso para aquilo que a gente vai falar? É fundamental. Porque a gente vai ver que esses canais, essa seta é mostrando a invasão de fator patogênico externo, só que a gente vai ver que esses canais, esses níveis energéticos, vão formar o que a gente chama de canais unitários, que são grandes canais que a gente vai ter ao longo do nosso corpo. E aí, para a gente recordar, lembra que a energia sempre vai de Shaoyin para Taiyang e de Taiyang para Shaoyin. Então, ela faz esse ciclo. A gente tem o coração, então, que é o canal da mão. Lembrando que Shou significa mão, ele é o canal da mão mais profundo, tá? Ele é o mais bem protegido, então ele está no último nível, e ele vai emitir a energia dele para o acoplado dele, que seria o intestino delgado. Do intestino delgado, a gente vai transmitir a energia a nível do Taiyang para a bexiga. E a bexiga devolve a energia dela para o rim. Tá? E aí o rim, ele não pode devolver energia para o coração apenas. Ele faz isso. De fato, existe uma ligação entre o rim e o coração. Só que o rim precisa transmitir energia para fazer ela circular pelo corpo todo. Então o rim vai transmitir a energia dele lá para o pericárdio, a nível do Jueyin. O pericárdio vai transmitir essa energia para o Shaoyang e o Shaoyang devolve para o mesmo nível o Jueyin. O pericárdio, então, transfere para o acoplado dele, que é o triplo aquecedor. O triplo aquecedor vai transferir para aquele que está no mesmo nível dele, que é a vesícula biliar. A vesícula biliar, por sua vez, transfere para o acoplado dela, que é o fígado. O fígado vai transferir para o pulmão. O pulmão manda para o Yangming e o Yangming devolve para o Tayin. Pulmão manda para o acoplado dele, que é o intestino grosso. O intestino grosso, por sua vez, vai transferir lá para o estômago. Do estômago, eu transfiro energia para o baço pâncreas e eu finalizo transmitindo energia para o coração. Então, perceba que nos níveis energéticos, a gente vai ter ali o nível Taiyang, onde eu tenho intestino delgado e bexiga. Eles formam um grande canal, um canal unitário. É o maior canal, um dos maiores canais que a gente tem no nosso corpo. Só a bexiga são 67 pontos. Tá? Então, a gente vai ver que cada nível ele tem um primeiro ponto, que no caso aqui do intestino delgado, seria o intestino delgado 1, e o último ponto, que seria a bexiga 67. E aí a energia do nível Taiyang, ela flui do intestino delgado para a bexiga. Do Shaoyang, do triplo aquecedor para a vesícula biliar. Do Yangming, do intestino grosso para o estômago. Quando a gente vai descendo e vem para os canais Yin, a gente percebe que eles fazem o movimento contrário. Então, aqui a nível dos canais Yin, a energia vai fluir, por exemplo, no nível Shaoyin, do rim para o coração. Então, a gente começa a ver que o primeiro ponto aqui seria R1 e o último ponto, C9. O Jueyin vai do fígado para o pericárdio. Então, o primeiro ponto seria F1 e o último ponto seria o pericárdio 9. Pessoal, não reparam na letra que eu estou escrevendo pelo mouse, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Esses níveis energéticos vão formar canais unitários. E aí, a gente
vai fazer uma pequena revisão aqui para lembrar quais são os fatores que são capazes de provocar o adoecimento. Quando a gente estuda a semiologia e propedêutica na medicina chinesa, e a gente estuda também a etiopatogenia, a gente entende que os fatores patogênicos, eles são divididos em fatores externos, que são fatores climáticos, associados aos excessos climáticos, como o vento, o frio, o calor, a secura e a umidade. A gente tem os fatores internos, que estão associados às emoções intensas, prolongadas ou reprimidas, né? A gente está vivendo uma época agora em que as pessoas estão tendo emoções exageradas devido a toda a situação que a gente está vivendo. E a gente tem os fatores mistos, que eu costumo falar que são fatores associados ao nosso estilo de vida. Erros alimentares, insuficiência de atividade física ou excesso de atividade física, trauma por esforço repetitivo, utilização de substâncias químicas das mais variadas, abstinência de atividade sexual ou excesso de atividade sexual, fator genético, fator hereditário, né? A gente tem evoluído muito na ciência, na área da genética, e aí a gente tem uma área que é a epigenética, que a gente começa a entender que mesmo os fatores genéticos, mesmo que eu herde alguns genes para desenvolver determinada doença, a gente, dependendo do nosso estilo de vida, dependendo desses fatores mistos, a gente pode ter a capacidade de silenciar esse gene, ou pelo contrário, de proliferar ou aumentar a expressão desse gene. Né? O que a gente fala de metilação, ou existem outros processos epigenéticos que conseguem fazer isso. Né? Então, nunca se falou tanto sobre alimentação, controle do estresse, qualidade do sono, exercício físico, bom convívio social, né? Então a gente percebe que hoje em dia, no momento que a gente está, as pessoas estão se alimentando de uma maneira mais incorreta, a maioria das pessoas provavelmente deve estar tendo um comportamento mais sedentário do que o habitual, porque você imagina uma pessoa que já não pratica exercício físico, e agora ela está ficando em casa de quarentena, está tendo trabalho remoto, ela fica mais tempo sentada, então ela fica mais tempo em comportamento sedentário. Então são fatores que vão contribuir para o adoecimento. E aí esses fatores vão gerar desarmonias. E aí, uma visão que eu tenho do tratamento da acupuntura, eu já devo ter passado isso para alguns de vocês, é o seguinte: eu visualizo as doenças hoje em dia seguindo um fluxo de acometimento. Então eu começo a entender que quando a gente tem um acometimento, esse acometimento ele pode apresentar 3 níveis de afecção, né? 3 níveis de processo evolutivo. Eu primeiro posso entender que o indivíduo apresenta uma queixa, e essa queixa desse indivíduo se manifesta no estado energético, aonde a gente identifica sintomas relatados pelo paciente. Só que os exames não conseguem corroborar com nenhum diagnóstico que ele apresenta, seja um exame de sangue, seja um exame laboratorial, né, um exame funcional ou um exame de imagem. Então, quando eu tenho um caso que o indivíduo relata sintomas, só que já realizou vários tratamentos, ou várias intervenções, ou vários procedimentos diagnósticos, e a princípio é falado, passado para ele que ele não tem nada que justifique aquela condição dele, é um indivíduo que eu penso que o nível de acometimento dele ainda seja energético. Então, nesse caso, a acupuntura teria um resultado muito mais interessante trabalhando sozinha, tá? Só que a gente tende a adoecer primeiro o padrão energético, e à medida que a gente vai evoluindo, a gente começa a ter alteração no estado funcional. E aí, quando eu tenho alteração no estado funcional, eu já tenho alteração na função de órgãos e vísceras. Então, agora eu posso começar a apresentar alguns marcadores específicos, dos mais variados, que começam a mostrar para mim que eu tenho uma alteração a nível funcional. Determinadas enzimas se mostram elevadas. Eu começo a ter, por exemplo, presença de substâncias inflamatórias no sangue. Eu começo a apresentar alteração a nível hormonal. Alguns hormônios começam a alterar a sua concentração, a sua produção. À medida que vai evoluindo, aqui também eu posso ter uma alteração funcional articular, por exemplo. À medida que isso vai evoluindo, eu começo um processo degenerativo, que é um processo mais orgânico, mais estrutural.
Então, agora, exames laboratoriais e fisiopatológicos são positivos para a condição que eu apresento. Então, aqui, nessa tabela, né, uma tabela que eu fiz, que ela tenta dar uma luz em relação a isso. O que ela mostra para a gente? Olha, a gente tem 3 estágios possíveis do surgimento e evolução da doença. No primeiro estágio, é o acometimento apenas energético. O indivíduo relata sintomas. Ah, eu estou com desconforto gástrico. Ele realiza exames laboratoriais negativo. Exames de imagem negativo. Ah, sua condição pode estar associada ao estresse. Está trabalhando demais, está cansado. Pode ser, de fato, uma condição assim. Agora, o indivíduo tem uma alteração no estágio 2, que aí eu já tenho um estágio mais funcional e inflamatório. Sintomas tendem a ser um pouco mais intensos, exames laboratoriais dão positivos. Não, realmente, você está com uma inflamação, isso é real. Ou você está, de fato, com determinada alteração. Porém, ainda não tem alteração a nível estrutural. Ele não está com nenhum processo degenerativo. Já no nível orgânico degenerativo, os sintomas tendem a ser mais graves, exames laboratoriais positivos, exames anatômicos, patológicos, exames de imagem positivos. Não, realmente agora está com uma alteração. Por exemplo, paciente com artrose. Já seria a nível degenerativo. Tá? Então, à medida que a gente vai do energético para o funcional, para o degenerativo, a acupuntura, ela vai, como é que eu posso dizer? Não é que ela não vai ser funcional. Claro que tudo depende da condição, depende do indivíduo. Tem um conceito que eu tenho trabalhado muito hoje em dia, que são os maus respondedores à acupuntura. Assim como existem pessoas que são maus respondedores a vários tratamentos medicamentosos, existem pessoas que são maus respondedores à acupuntura. Você faz tratamento, a pessoa não tem resultado nenhum. Né? Isso já aconteceu comigo, isso acontece. Compensação, tem pessoas aí que você está há 8 anos com um acometimento que é orgânico, que é degenerativo, e com 3 sessões ela chega para você sem dor nenhuma. Essa pessoa ela tem uma resposta muito boa. E eu vejo hoje a acupuntura como uma ferramenta em que eu vou promover a autocura. O nosso organismo tem capacidade regenerativa, o nosso organismo tem capacidade adaptativa. A partir do momento que a gente recebe uma carga de estímulos estressores muito grande, o meu organismo pode não conseguir mais se adaptar. E a gente começa esse processo fisiopatológico de adoecimento. Então, à medida que eu evoluo do energético para o degenerativo, eu entendo que a acupuntura cada vez mais vai ter um papel coadjuvante no tratamento. Não significa que ela não vai promover resultado, tá? E também outra coisa, à medida que eu vou do energético para o orgânico, eu tenho que entender que o prognóstico, ou na verdade, o tempo de tratamento pode ser maior. Agora, eu posso receber um paciente com uma disfunção orgânica degenerativa e com uma única sessão eu ter um resultado muito bom com ele, e é isso que eu quero trazer aqui. Independente do nível, a gente vai receber o paciente com uma queixa pontual, vai ser dor, nosso objetivo aqui é falar da dor, tá? E aí, dependendo do nível da dor dele, a gente vai lançar a mão de utilizar essa técnica que eu vou passar. E eu vou dar alguns relatos, algumas experiências de resultados excelentes que eu tive utilizando 1 ou 2 agulhas apenas para poder aliviar a dor do paciente. Então, lembra também lá, quando a gente estuda semiologia propedêutica, estratégia de tratamento, né? Lá em semiologia propedêutica, a gente aprende a analisar os sinais e sintomas. Sinal é aquilo que a gente observa, é aquilo que é identificável. Sintomas é aquilo que o paciente relata para a gente. E eu costumo falar, né? Às vezes a gente menospreza alguns sintomas, o paciente fala, eu estou com dor, mas o paciente não manifesta na expressão, na compleição dele, a dor que ele relata. Mas eu sempre falo, a gente tem que trabalhar com a dor que o paciente relata estar sentindo. Né? A gente nunca pode menosprezar a dor dele. Quem acompanhou o ambulatório, na época a gente atendia uma senhora, que era muito engraçado, que eu perguntava para ela, eu não vou citar o nome, mas aqui, numa escala de 0 a 10, onde 0 significa nenhuma dor e 10 a maior dor que a senhora já sentiu, que nota que a senhora dá para a dor hoje? Hoje está tranquila, eu dou 8. Eu falei, não, tá, peraí.
Não é bem assim, né? Mas, é claro, a nossa avaliação ela vai levar em consideração várias informações, não é apenas aquilo que o paciente relata para a gente. A partir do momento que a gente prossegue com o processo de semiologia propedêutica, a gente tem que determinar o que vai ser prioritário. E é um cuidado que a gente tem que ter. Eu vou tratar a raiz ou a manifestação? Eu vou tratar a raiz ou sinais e sintomas? E isso vai depender. Se eu trabalhar com o paciente, lembra aquele ponto que eu postei no vídeo lá no grupo? Aquele ponto ele é muito bom para enxaqueca, para o paciente que está com dor de cabeça. É para isso. Não é para tratar a dor de cabeça de um indivíduo que não está com dor de cabeça. Porque aí eu vou tratar a raiz. Aquele ponto, ele é um ponto sintomático. Então, dependendo do paciente, a gente vai utilizar o nosso princípio terapêutico vai ser tratar a manifestação dele, e não a causa, não a raiz. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. O que a gente vai aprender hoje é para tratar a manifestação do paciente. O paciente que chegou para mim com muita dor. Aquele ponto que eu passei para vocês, eu utilizei no paciente, mas eu havia utilizado ele no dia anterior na minha esposa, que estava com crise de enxaqueca. E eu utilizei 2 pontos. Eu utilizei esse ponto, e aí eu perguntei para ela, deixa eu fazer um teste. Se você está com dor no antebraço. Quando eu coloquei o dedo, ela deu um pulo, ela deu um grito. Qual que foi o ponto? E aí uma dica para vocês, que eu tenho utilizado bastante, é o seguinte. Todo mundo vai conhecer, né, um ponto que a gente tem aqui, que é o IG10. O que você faz? Pressiona. O meu está sensível. A maioria das pessoas que estão sentindo alguma dor, algum desconforto, esse ponto se manifesta sensível. E aí você vai palpando ele e faz uma palpação de mais 2 pontos laterais. Se todos eles estiverem sensíveis, a gente pode colocar uma agulha naquela região e estimular. Tonificar ou sedar. Pessoal, esquece isso para tudo que eu vou falar aqui hoje. Esquece tonificar ou sedar. Vocês vão entender por quê. Vou escolher um sistema de tratamento, vou usar agulha, moxa, ventosa, massagem, fitoterapia, dietoterapia, e aí vem uma série de escolhas, né? Um cuidado que a gente tem que ter. Eu costumo falar, a gente começa a fazer, eu costumo brincar, né? A gente começa a estudar sobre alimentação, eu acho que a alimentação vai mudar o mundo. Eu começo a estudar sobre acupuntura, acho que a acupuntura vai mudar o mundo. Na verdade, não. Quando a gente fala de acupuntura, eu tenho que entender que o que a gente estuda na pós é muito mais do que agulha, envolve várias outras técnicas. Porque a gente vai fazer aqui hoje é a utilização de agulha, a técnica específica com agulha. Pode ser feito com digitopressão? Pode. Nunca fiz dessa forma. Ela é mais específica para agulha. E aí vou escolher a técnica de estimulação, se eu vou tonificar, sedar, harmonizar, conforme eu falei, porque a gente vai falar que hoje não importa, porque é um estímulo padrão. E se a gente for levar em consideração, vocês vão ver que o estímulo é como se fosse uma sedação. E de fato faz sentido, porque é uma técnica que a gente vai utilizar para o paciente que chegou com uma dor intensa. Tá? E aí, se a gente usar aquela escala de 0 a 10, 1 a 10, poderia estar trabalhando com um valor acima de 7 a 10, aproximadamente. Então, a gente tem que diferenciar o que é causa, né, que é a raiz e a manifestação. E aí eu vou tratar raiz e manifestação, porque a gente vai falar que hoje o nosso foco é a manifestação do paciente. É a dor que ele está sentindo. Então, essa é uma técnica bem específica, bem pontual. Não é uma técnica que você vai fazer todas as sessões de tratamento. Às vezes você faz essa técnica para colocar o paciente numa posição que ele não está conseguindo ficar. Tá? E aí, quando a gente vai para a estratégia, dentro da estratégia de tratamento, né, a gente vai ter uma série de passos que a gente vai seguir. Então, dentro da nossa anamnese, a gente procura fazer uma anamnese objetiva, que permita conhecer todos os detalhes da queixa do paciente. Aqui é muito importante. O paciente chegou para mim com dor, e eu preciso saber aonde dói, qual é a localização da dor. Essa dor irradia ou ela é localizada? E aí tem um outro conceito de irradiação, quer dizer, uma outra característica que não é a irradiação, que é a dor referida. Mas essa dor refere para outro local? Exemplo, você pressiona o ponto, o indivíduo está com dor no músculo trapézio, você pressiona, ele começa a ter dor lá na região supraocular. Isso não é dor irradiada, isso é dor referida, mas também faz parte do nosso diagnóstico. A dor referida é muito utilizada no diagnóstico de pontos gatilhos,
para tratamento de síndrome dolorosa miofacial. Vou observar o local dolorido, está inchado, está inflamado. Vocês vão ver que a técnica aqui, a gente não vai usar agulha local. Pode ser utilizado? Pode. Você pode complementar. A não ser se for músculo tendíneo. Aí a gente pode colocar. A gente vai falar sobre isso. Fatores de melhora e piora. Tem alguma coisa que você faça que melhora a sua dor? Palpação, é plenitude ou deficiência? Eu pressiono. Se eu pressionar e a região estiver muito sensível e piorar a dor dele, né, o indivíduo já está com uma dor intensa, isso mostra para a gente que é uma plenitude. Se eu pressionar e a dor for aliviada com a pressão, é deficiência. E aí, se for deficiência, essa nossa técnica não vai ser a mais eficiente. Aqui a gente quer pegar aquele paciente, acabou de se machucar, acabou de sofrer uma lesão, uma fratura, uma torção, uma luxação, uma distensão. É esse paciente que a gente vai atender. O paciente está com uma dor interna mais intensa, mais aguda. Avaliar a temperatura, entender se a temperatura melhora ou piora. Tem a questão da idade do paciente, a existência do sintoma. Há quanto tempo você tem esse sintoma? Eu tenho que entender se a condição é crônica e está agudizada. Porque se é uma dor crônica, mas não está agudizada, ela tem um aspecto mais próximo de uma deficiência. Então, essa minha condição, ela não vai ser a mais interessante. Outra coisa, eu tenho que avaliar a tolerância à dor do paciente. Tá? E essa técnica tem uma vantagem, porque ela utiliza poucas agulhas. Conforme eu falei, às vezes com uma agulha a gente resolve a condição. Se eu tenho um paciente que tem pouca tolerância à dor, esse paciente tende a ser mais resistente à agulha. Existem outras formas, como por exemplo a utilização do laser. Beleza, vamos entrar então agora mais especificamente no que a gente vai trabalhar. Quando a gente fala pronto atendimento, né, ela visa livrar ou aliviar um sintoma agudo ou crônico agudizado que esteja trazendo algum desconforto ao paciente. Para esse tratamento, devemos saber utilizar os pontos chaves ou mestre para o alívio dos sintomas. E aqui é o objetivo, saber quais pontos a gente vai utilizar. Tá? Saber escolher qual ponto que vai ser mais importante ali para conseguir aliviar essa dor que o paciente está sentindo. Então, o enfoque ele é dado para tratar e resolver situações de urgência, condição aguda, conforme eu falei, não é para condição crônica com padrão de deficiência, pode ser crônico agudizado. É possível muitas vezes promover o alívio dos sintomas, equilibrar a energia do paciente, preparando para o passo seguinte do tratamento continuado. Isso já aconteceu comigo. Eu recebi um paciente que não conseguia deitar. Ele sofreu um trauma na região torácica, eu suspeitei de fratura de costela, e ele não estava conseguindo se mexer. Peguei uma agulha, utilizei uma agulha só, fiz a técnica, tirei a agulha, ele mexeu o braço, fiz um teste de compressão do externo, deu positivo para fratura. Só que aí eu consegui já colocar ele na posição. E aí ele foi para o hospital. Então o estímulo aqui, ele é diferente daquilo que a gente faz em relação a tonificar e sedar. Só que ele é mais parecido com sedação. Quem já acompanhou no ambulatório sabe que eu gosto muito de fazer esse estímulo. Eu estou no ambulatório, a pessoa pergunta, mas é para tonificar ou sedar? Eu falo, estimula. Como assim? Você vai escolher o ponto, colocar a agulha. Você vai estimular, fazer a técnica que você utiliza para poder procurar a sensação de DT, que ela é importante. E aí eu vou estimular de 10 a 20 segundos com estímulo vigoroso. Tá? Então eu conto de 10 a 20 segundos com estímulo vigoroso, retiro a agulha. Essa é a técnica. Coloquei a agulha, estimulei 10 a 20 segundos, retiro a agulha. Pronto. Isso é a forma de estímulo. Ela é bem simples. Tá? Agora a gente vai ver quais são os pontos que a gente vai escolher. E aí, em relação à amplitude, movimentos longos, de 180 a 360 graus. Tá? Então, e aí, pessoal, vou além, né? Eu tenho até mudado um pouco a minha forma de estimular, com base em alguns estudos de avaliação de tecido conjuntivo. Quando a gente gira a agulha totalmente, a agulha fica presa, a gente gera mecanotransdução, né, em tecidos conectivos associados ao tecido facial, e isso acaba tendo resultados positivos para o paciente. Não vem ao caso aqui, eu não vou abordar sobre isso agora,
deixa para um próximo dia, a gente fala mais sobre isso, sobre a importância de estimular a agulha. Então, cada vez mais eu vejo, dentro da acupuntura, que o estímulo ele é fundamental para o resultado que eu quero na acupuntura. Então, orientações gerais do pronto atendimento. Primeira coisa, identificar o sintoma que mais incomoda o paciente, então tentar isolar a dor dele, identificar aonde realmente é a lesão, aonde realmente é a origem da dor dele. Quanto mais profunda estiver a patologia, mais demorada será o tratamento. Então, a gente vai ver que se a dor ela envolve canal principal, é mais rápido o resultado. Se envolve canal tendino muscular, é um pouco mais lento. Se começa a envolver órgãos internos, aí demora mais ainda em relação ao resultado. E aí, com isso, o meu objetivo é aliviar os sintomas. Então, reforçando, não é uma técnica para tratar o padrão energético do paciente. É para tratar a dor que o indivíduo está sentindo, é para aliviar a dor que o indivíduo está sentindo. E aí, nosso diagnóstico envolve muito a palpação. Né? Tem uma frase aqui, que eu gosto dela, que fala o seguinte: a palpação é igual para todos, não há enganos, ou há alívio da dor, a palpação ou não, ou abranda a tensão muscular ou não. Então, a gente precisa colocar a mão, a gente precisa fazer palpação para poder avaliar a integridade do tecido, se o tecido está rígido, se está mais tenso, se está mais relaxado, se piora com a dor, se alivia com a dor. Né? Então, a palpação é fundamental para identificar qual é o local que está doendo. É muito engraçado, a gente está no ambulatório, atendendo uma mulher, e ela comenta alguma coisa associada à menstruação, e aí eu pergunto, você está no período menstrual? Ah, não, estou para ficar menstruada. Eu falo, dá licença, levanto, vou lá no BP8 e pressiono. Pressiono o BP8 e a pessoa, nossa, está doendo. Falei, pronto, já sei que eu preciso trabalhar o BP8 dela, ela está com estagnação do útero. Tem cólica menstrual, enfim. Né? Então, com base na palpação, a gente reforça o nosso diagnóstico, a nossa hipótese, o nosso princípio terapêutico. Então, dentro do diagnóstico do pronto atendimento, a gente vai observar se o indivíduo apresenta alguma postura antálgica, alguma postura de proteção, isso já dá uma informação clara para a gente, uma informação bem objetiva do local que está acometido. Através de interrogatório, há quanto tempo você está sentindo essa dor? Foi associado a algum trauma? Aconteceu alguma coisa? Você tem alguma condição já crônica nessa estrutura, por exemplo, em alguma articulação? Não, Tatiana, primeiro, né, vamos pegar o seguinte, eu dei um exemplo aqui, mas a gente tem que levar em consideração a condição do paciente. O BP8 é o seguinte, se é uma mulher que ela não tem cólica menstrual, ela não tem coágulo, então ela não tem os sintomas associados ao período pré-menstrual e ao período menstrual, então nesse caso talvez eu possa apenas harmonizar o BP8. Tá? Agora, se ela está no período pós-menstrual ou no período da ovulação, a gente pode tonificar o BP8. Se ela está com cólica menstrual ou cólica pré-menstrual, aí a gente poderia sedar o BP8. Tranquilo? Então depende. Eu dei o exemplo aqui da pressão, né, mas pegando uma paciente que tem queixa pré-menstrual. Tá? E quando eu fiz a palpação, estava bem sensível o ponto. Tranquilo? Aí você se baseia também na palpação. Se você pressiona é muito sensível, provavelmente existe estagnação naquele canal. Você não quer sedar, coloca apenas uma agulha. Faz o que a gente chama de puntura neutra. Harmoniza aquele ponto. Então vamos, através da ausculta, da olfação, né, que nem tanto dentro do pronto atendimento, mas ao escutar, às vezes, ver se o indivíduo emite algum ruído diferente. Palpação, que seria o procedimento mais importante, identificar o local, fazer palpação de pontos do canal. Quais pontos? Primeiro, determinar quais canais podem estar envolvidos naquela condição que o indivíduo apresenta. Uma vez que eu determinei o canal, a gente pode fazer a pressão dos pontos de acúmulo, tendo aqueles canais, porque os pontos de acúmulo são locais que armazenam excesso de energia. Os pontos Ashi, que são pontos locais, né, são pontos que se manifestam quando o indivíduo apresenta um padrão doloroso associado a canal tendino muscular. Tem restrição de movimento?
Apresento. Quando eu faço, por exemplo, eu tenho acometimento no ombro, quando eu faço uma abdução do ombro, piora a minha dor. Opa, então peraí, quais os canais que poderiam estar associados? Já começo a suspeitar de triplo aquecedor, por exemplo. Quando eu faço extensão do ombro, piora. Opa, começa a suspeitar do canal do intestino delgado. Isso é importante para a gente poder selecionar os pontos. Tem rigidez ou flacidez? Geralmente, quando é plenitude, o músculo fica rígido. Temperatura, geralmente, vai ficar quente. Tendência a ficar mais avermelhada, né? São os sinais cardinais da inflamação. Temperatura aumenta, região fica mais ruborizada, musculatura pode ficar tensa, ele começa a ter restrição da função daquela estrutura. A pressão piora, melhora. Então, todas essas informações são importantes para determinar a gravidade. E aí, quanto maior a gravidade da condição em relação à intensidade da dor, da plenitude, mais específico é para a gente utilizar essa técnica. Senão eu vou usar essa técnica em um padrão de deficiência, eu não vou ter resultado. Tá? Então, quando é que eu vou tratar um indivíduo, ou quando é que eu vou suspeitar que o acometimento dele seja em canal principal? A gente vai falar de canal principal, canal tendino, canal luô e canal de vaso maravilhoso. E aqui vem uma dica, né? Em relação ao diagnóstico. Para a gente suspeitar de acometimento de canal principal, a dor ela tem que ter início em uma articulação. Então, o indivíduo tem uma dor articular, essa dor tende a irradiar ao longo do canal. Então, eu tenho uma dor no ombro e eu sinto que ela está irradiando ao longo do canal do intestino grosso. O que eu faço? Palpação em alguns pontos do canal. E aí esse indivíduo precisa ter pontos dolorosos ao longo do canal, principalmente o ponto de acúmulo. A dor ela é localizada exatamente no ponto de acupuntura e deve ser aguda ou crônica com piora recente. Então, apresentando esses critérios, claro que não precisam todos os critérios, isso me leva a pensar em utilizar o canal principal como forma de tratamento. E aí, o que eu vou escolher como pontos aqui para poder tratar? A gente vai escolher os pontos baseados nos pontos Shu antigos. Lembra dos pontos Shu antigos? Ponto Ting, ponto Ying, ponto Shu, ponto Jing, ponto He. A gente vai se basear neles. Em todos eles, não. A gente vai se basear primeiro no ponto Ting. Lembra que o ponto Ting são os pontos das extremidades, seja das mãos quanto dos pés. Então, né, os canais principais, a gente tem um total de 12, 3 canais da mão, 3 yin do pé, 3 yang da mão, 3 yang do pé. Todos eles formam o que a gente chama de canal unitário, de acordo com o nível energético que eles encontram. Então, olha aqui, o canal unitário Taiyang vai ser formado pelo intestino delgado e pela bexiga. O canal unitário Shaoyang vai ser formado pelo triplo aquecedor e pela vesícula biliar. Então, a gente tem que começar a ter isso em mente para poder pensar em utilizar os pontos no tratamento. Qual que é o método que a gente vai utilizar? É o método de puxar e empurrar. O que significa isso? Quando a gente vai tratar esse paciente com a dor intensa, perceba que eu não vou colocar ponto local nesse caso. A gente vai utilizar 2 pontos. Ou eu utilizo o último ponto do canal, ou eu associo a ele o primeiro ponto do canal. Então, se a gente voltar aqui e pegar, por exemplo, o intestino delgado com a bexiga, que forma o canal Taiyang, se eu fosse tratar esse canal, o que eu faço? Eu pego, primeiro, bexiga 67, vou colocar a agulha, obter TT, estimular por 20 segundos e tiro a agulha. E aí eu refaço o teste para poder avaliar se aliviou a dor dele. Se aliviar, mas ele ainda tiver com um desconforto, o que eu faço? Vou no primeiro ponto do canal. O primeiro ponto é o intestino delgado 1. Vou lá no ponto e estimulo ele. Perceba então que a gente está utilizando os pontos Tings, o primeiro e o último do canal, ou na ordem, né, o último e o primeiro. Por isso que se chama puxar. Quando eu utilizo o último ponto, eu estou puxando a energia.
para fora do canal. Isso ajuda a evitar que a gente promova maior estagnação no canal. Quando eu utilizo o primeiro ponto, eu estaria agora empurrando a energia. Então, o que eu faço? Puxo com o último ponto, e aí eu posso empurrar com o primeiro ponto. Só que todo mundo sabe que os pontos Ting são pontos extremamente sensíveis, né? E aí, com base em algumas experiências clínicas, não minha, de outros profissionais, e também até com a minha também, né, começou-se a perceber que ao invés de utilizar o ponto Ting, a gente pode utilizar o ponto Shu, que é o terceiro ponto, dos canais. Então acaba que a gente tem essa tabelinha aqui, que agora fica mais fácil para a gente. Ou seja, ao invés de utilizar o intestino delgado 1 com a bexiga 67, que seria o ponto Ting, o que eu faço? Eu utilizo bexiga 65 com o intestino delgado 3. E aí, para isso, eu preciso saber quantos pontos tem cada canal, se aquele canal começa ou termina no pé. Então, um exemplo. Imagina que eu vou tratar um paciente que sofreu uma luxação no ombro e ele está com uma dor que ele relata, uma dor no ombro articular, que piora quando ele faz flexão do ombro, e eu começo a suspeitar de canal de pulmão e intestino grosso. E aí, quando eu faço palpação, eu vejo que o ponto de acúmulo do intestino grosso ele está sensível. Ou o próprio intestino delgado, o intestino grosso 10, está sensível. E então eu suspeito que o acometimento dele esteja mais associado ao intestino grosso. E aí o intestino grosso seria o nível Yang Ming. E aí o que eu faço? É o seguinte, agora que vem aqui a dica da técnica. Eu estou com acometimento no ombro direito. Eu vou escolher agora o último ponto do canal Yang Ming, que seria o estômago 45. Mas aí, como a gente está vendo, eu não vou usar o último, vou usar o terceiro. Então, seria 45, 44, 43. Eu vou utilizar o estômago 43. Só que o ponto de puxar, ele tem que ser o ponto mais distal do local acometido. Então, ele é contralateral. Ou seja, eu vou estimular o E43 do lado, no pé esquerdo desse paciente, contralateral ao local acometido, tá? E aí, o que eu faço agora? Eu vou lá no IG3 do mesmo lado, então o ponto de empurrar é homolateral ao local acometido, e vou estimular o IG3. Então, a técnica é essa. Vou no E43, estimulo 20 segundos, 10 a 20 segundos, intensidade mais alta, tiro a agulha, vou no IG3, utilizo até a mesma agulha, vou no IG3, estimulo por 10 a 20 segundos. Finalizei a técnica, finalizei o procedimento para alívio da dor do paciente. Tá? Mas vamos supor agora que ao invés de ser o canal do intestino, o ponto que estava sensível é no canal do pulmão. Então agora já mudou. Como que funciona agora? Eu vou tratar o canal Taim. Só que o canal Taim começa em baço pâncreas e termina no pulmão. E aí eu vou lá no terceiro ponto do baço pâncreas, que é o BP3, e eu tenho o terceiro ponto do pulmão, que é o P9. Olha o que eu faço agora. Acometimento, mesma dor, no ombro do lado direito. O ponto de puxar é o P9. Só que eu vou usar o P9 do lado esquerdo, porque é sempre o mais distal, é sempre contralateral. Então eu vou no P9 do lado esquerdo, faço o estímulo, e vou no baço pâncreas 3 do mesmo lado, lá no pé direito, e faço o estímulo naquele ponto. Então essa é a técnica de pronto atendimento quando o indivíduo está com dor articular, que irradia ao longo do canal, dor intensa, pontos sensíveis do canal. Recebi um paciente uma vez que tinha sofrido, fez um movimento e estava com a coluna travada. E aí, quando eu fiz a avaliação, a dor dele piorava quando ele fazia uma lateroflexão. E na palpação, o canal da bexiga estava acometido, estava sensível.
tá? E a dor dele pegava ali na próxima articulação sacroiliaca e irradiava para cima e para baixo. Então, o que eu fiz? Fui lá no canal Taiyang, eu não lembro agora o lado da dor, mas vamos supor que fosse do lado esquerdo. Fui lá no Bexiga 65 do lado direito e no ID3 do lado esquerdo. E aí eu tive um resultado fantástico com esse paciente, aliviei muito a dor dele, utilizando apenas 2 pontos. Beleza. Então ela é bem simples, pessoal, tem uma eficácia muito bacana, tá? No final, eu vou apresentar aqui as referências. Essa técnica eu comecei a conhecer ela de um livro, chama Pronto Atendimento e Acupuntura, tá? Então quem tiver interesse em aprofundar mais sobre ela, acho que vale a pena. Pessoal, então agradecer enormemente a participação de vocês aqui, tá? Para mim é um prazer poder estar compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham curtido essa iniciativa. Pessoal, então boa noite para vocês. Deixa eu parar a gravação. Fiquem com Deus.